Fala galera, começando o BuddyCast, o melhor podcast de informação do meio fitness, trazendo para o teu mundo normal. Mundo de pessoas que querem treinar, ter qualidade de vida, aprender a comer melhor e também umas dicas de treino de maneira eficiente, porque nem todo mundo quer ser um bodybuilder. E para isso eu trouxe um rapaz de 52 anos de experiência na área. Ele que é um jovem que já competia lá no ano 2000, sabe? Do ano 2000 estava começando a surgir o whey protein no mundo, ele já estava treinando e competindo. Seja muito bem-vindo, senhor. É o senhor Abreu, treinador. Fala, Leandrão, de boa. Estamos aqui de volta. Vamos lá. Senhor, vamos lá. Puxando para o tema prático. Para você, aquela pessoa que decidiu sair do sedentarismo, ou até mesmo, nem gostava tanto de academia e resolveu entrar numa academia, mesmo a contragosto. E você começou lá a treinar. O cara começou a treinar, Elcio, e ficou numa dúvida. Elcio, toda vez que eu saio da academia, no outro dia eu tô morto. Um monte de dor no corpo. Isso é normal? Isso é anormal? Ele precisa se preocupar ou não? Explica pro pessoal um pouco sobre dor pós-treino. É bem normal isso aí, né? A gente chama de dor tardia. É um processo de adaptação do físico, adaptação do músculo, para ele ficar um pouco mais resistente, né? Quando você vai treinar uma pessoa iniciante, por mais que ele esteja pegando uma carga leve, ele, pelo fato de estar fazendo várias repetições, ele acaba fazendo uma espécie de lesão muscular, onde você exige mais da musculatura, que faz com que rompa a fibra, de forma positiva isso. E nesse processo de dor, né, que é a dor tardia que a gente chama, é o processo de recuperação, é onde você está fazendo toda a parte de síntese proteica pós-alimentação. Então assim, você desenvolve a recuperação muscular no descanso. É por isso que não é interessante a gente treinar todos os dias o mesmo músculo. E digamos que eu fui lá, treinei ontem peitoral, e meu peitoral no outro dia tá doendo pra caramba. E eu posso ir à academia treinar outro grupamento muscular ou não? Eu devo ficar em repouso até essa dor passar? Pode sim. O ideal é justamente que existe o cronograma de treino, né? Por isso que algumas fichas de treino, ele acaba distribuindo um pouco mais. Apesar que o treino iniciante, ele mistura um pouco, ele é um pouco mesclado, né? Então, pode ser que esse aluno iniciante, ele tenha que dividir os dias, né? Assim, tipo 2, 3 vezes na semana. Já um treino intermediário, avançado, você já consegue todos os dias dividindo mais os grupos musculares. Então isso aí, na hora que você chega na academia, o treinador vai avaliar. Então a pessoa iniciante sempre vai ter um cuidado de adaptação melhor. E qual, cara, que é a dor normal e a dor anormal? Porque muita gente, às vezes, ele confunde o que é a dor da hipertrofia, aquelas microlesões intrínsecas do músculo que faz com que ele cresça, fique mais bonito, fique mais robusto, ganha mais resistência, com aquela dor de lesão. Nossa, eu tenho medo de aumentar a carga. Às vezes vê o cara 90 anos treinando aí, ele nunca subiu a carga, com medo de lesionar, romper, ter o estiramento do peitoral. Quais essas duas diferenças? A dor de uma lesão positiva e dor de uma lesão negativa? Cara, na verdade, a questão de dor, a gente vai se basear pelo princípio mais básico, né, que é o tempo de recuperação. Uma pessoa iniciante, né, geralmente ela vai fazer um treino, por mais que seja leve, ele vai sentir essa dor 2 dias ali seguidos, ainda vai sentir no terceiro dia mais leve. Mas é muito comum, mais num treino avançado, que o cara está chegando, procurando o limite dele, e ele ter esse tempo de dor, né, o tempo de rompimento de fibra mais prolongado. Aí que entra, né, aqueles velhos cuidados, né, porque quando você é mais avançado, você procura treinar ter a falha, procura colocar método de execução, então você acaba exigindo, aí você tem que ter um cuidado dobrado, às vezes você tem que ficar uma semana sem treinar aquele músculo para poder ter uma recuperação legal. A gente sempre comenta, para você que está aí começando a treinar e está gostando, é novo no mundo aí da musculação, do fitness, etc., o que você tem que tomar muito cuidado é verificar se essa dor, se tem relação com a execução correta do exercício. Também. Porque muita gente coloca uma carga, faz de uma maneira, às vezes uma angulação de cotovelo diferente, uma de pulso, e às vezes ele acaba lesionando o tendão, a articulação envolvida, e o músculo que era bom, não vem, o músculo não foi lesionado de uma maneira positiva. E pensando nessas dores que incomodam todo mundo, inclusive você começou a treinar, na tua opinião, Elcio, existe algum suplemento alimentar, existe algum método que alivie, que o cara fala tomar e não vai ter dor no pós-treino? Você acha que existe essa possibilidade? Cara, não, eu não conheço. Desconheço essa possibilidade de você tomar algo, a não ser que você vá tomar um
um relaxante muscular, que isso não é viável, entendeu? Mas assim, suplementação, até mesmo a alimentação em si, o máximo que ele pode te dar é uma resistência. Agora, aliviar a dor, não, ele vai te dar recuperação. Então, na tua opinião, no pain, no gain, tem relação com essa dor ou não? Tem. Só que tem umas aspas, né, em várias opções, várias coisas, em questão da justamente o que eu estava falando. O cara que sente aquela dor, um cara iniciante, que sente aquela dor de adaptação, é diferente do cara avançado que sente a dor de quebra de fibra, de volume de recuperação para hipertrofia, né? Inclusive, existem alguns estudos aí que eles ficam tentando equilibrar essa questão da série até a falha, porque tem uns estudos que falam que, pô, se você exige demais o músculo, na hora de ele fazer a síntese proteica, ele não vai fazer uma síntese de hipertrofia, e sim de recuperação de lesão. É o que acontece muito com o pessoal, às vezes, do crossfit, das atividades de endurance, que o cara é hiper mega condicionado, mas o físico não corresponde ao esforço físico dele. Já vai mais para falar de performance e tal. Agora, a hipertrofia, só que assim, é lógico, isso aqui é um estudo novo, que a galera fala sobre a síntese proteica ser direcionada um pouco para lesão e outro pouco para parte de recuperação muscular. E já tem novas revisões, né, que para você chegar a um extremo, né, para chegar ao ponto dessa falha máxima aí, é muita coisa, tem que fazer um desgaste gigante. Então, para você que tá aí, não sabe por que tem essa história do no pain, no gain, tem um pouquinho de relação com isso. A gente brinca no meio do fisiculturismo, bodybuilding, dos atletas no geral. Se não doeu, não ganhou, porque você precisa gerar uma dor pelas lesões dentro do músculo ali, que vão fazer o volume, recrutar novas fibras, aí sim você vai começar a crescer, né? O que a gente fala, se o cara foi lá, tu treinou a semana toda, não sentiu dor nenhuma, no outro dia você contrai teu ombro, teu peitoral, teu bíceps, tu não sente aquela resistência, parecendo que o músculo realmente sofreu aquele impacto, quer dizer que até ficou condicionado, mas não gerou hipertrofia. Inclusive, sobre essa questão da adaptação, né? Porque o nosso corpo ele vai se adaptando. De acordo com que você vai quebrando fibra, ele vai se adaptando, então vem as estratégias. É por isso que quando você já se torna um atleta, uma pessoa treinada, fica muito mais difícil os resultados. Cada vez o cara tem que mudar. A gente até brinca, né? Você pega o Mr. Olímpia, pega os caras que estão no auge, eles precisam de um treinador. Porque não é só aumentar a carga que funciona para mudar um físico, né? Inclusive, quanto mais treinado, menos treinável. Então, assim, fica mais difícil. Tá legal isso aí, como é que é? Quanto mais treinado você é, menos treinável é o seu músculo. Então, assim, mais difícil fica de evoluir ele, né? Então, assim, você já tá no seu limite padrão, mas para poder você evoluir um cara que já é evoluído, é mais difícil. Você pega um cara iniciante. Aí não vale mais aquela assim de 3 de 10, não, aí 3 de 15 para dar uma definida, para dar uma secada. Porque às vezes, inclusive você pega ali nos gráficos das avaliações dos iniciantes, o cara que entra hoje, ele começa a desenvolver rápido demais, tipo 2, 3 quilos no mês. É muito... Pronto, isso é importante. Quanto tempo do cara que acabou de entrar na academia para ele ganhar os primeiros impactos musculares, para ele ver o físico dele mudar? Você acredita que é quanto tempo esse primeiro sprint aí? Se ele fizer tudo de acordo, né? Alimentação legal e treino legal. Cara, assim, de modo geral, né? Porque é difícil você simplesmente estipular um valor, assim, tipo, se você fizer tantos meses, tá pronto. Aí vem um cara com tecido de pouso alto, você precisa ter uma avaliação, né? Mas vamos avaliar aqui, ó, o nosso atleta. O nosso atleta atrás do notebook, o senhor Alexandre Stark, ele resolveu começar a treinar. Ele já está com 5 dias de treino direto, Olha aí. comendo uma marmita de arroz, feijão e bife no almoço e na janta. Bom, pro Alexandre, que ele tá com BF de quanto aí, Alexandre? 2. O Alexandre é um paciente ectomorfo, aquele cara que tem mais dificuldade em ganhar massa muscular. Então, acredito que o Alexandre, nesse ritmo que ele vai, quanto tempo ele começa a olhar pro físico dele e falar assim, cara, estou evoluindo? É de 6 pra cima. 6 meses? Porque é o seguinte... Você lascou com o Réveillon do cara? Não, mas... Você acabou... ele tava se preparando pro Réveillon. Alexandre, deu ruim. Eu tô chutando na média, viu? Olha que ele tá chutando na média. É porque existe assim, tem aquela pessoa, digamos, você vai pegar aquela avaliação, um cara de 1,70m a 70 quilos, que é o padrão ali. Só que o peso dele não tá 70 quilos, mas ele tem 1,70m. Então primeiro ele vai evoluir pro peso ideal dele, depois do peso ideal dele ele começa a evoluir pro peso atlético. Então tem todo esse processo.
você chegar ao ponto que você tem que estar, e depois um cara muito magro, eu digo. Sim. E a mesma coisa de um cara muito gordo. Ele vai ter que emagrecer com um período, com um físico que era para ele estar, para depois ele começar a evoluir no físico atlético. Então, a gente tem que ter uma margem de média 6 meses. 6 meses para criar um músculo legal. Você olhar pro cara e falar, isso aí eu acho que ele pratica treino. Ele treina. Ele treina. Esse cara treina. E agora, para ficar legal a discussão, ainda falando um pouco sobre dor pós-treino, que eu sei que você tem um monte de dúvida aí, e eu não quero que você tenha uma dor ruim, vamos falar sobre métodos e medicações que talvez melhorem ou piorem. Vamos falar o que é mito e o que é verdade. Elcio, BCAA intratreino, tu acha que tem a capacidade de diminuir as dores musculares pós-treino? Cara, o cara tomar, ele não sente dor depois? Não, cara, eu acho desnecessário isso aí. Até mesmo aquele uso de whey com palatinose ou então com algum tipo de carboidrato durante. Até porque o treino, ele não precisa ser suplementado no meio, porque é um treino rápido, é um treino de 1 hora, 60 minutos ali. Se estourar 1h30, é diferente de uma maratona, que os caras estão correndo ali 3 horas, 15 km, 20 km, que eles precisam ficar tomando alguma ingestão de carboidrato líquido e tal. Então, assim, desnecessário, não vai proteger nada, é um tempo muito curto, até mesmo para poder fazer absorção. Então, em treinos até 1 hora não é interessante suplementação. Nada, assim, lógico, ele vai fazer o pré-treino dele. Tomou alguma coisa ali, ou comeu, fez uma refeição. Agora, uma suplementação intratreino, eu acho desnecessário. É uma das coisas que achamos extremamente interessantes para você que está aí se preparando para treinar. Eu sempre gosto de avaliar o teu pré-treino com mais volume de carboidrato, principalmente pensando em hipertrofia. E às vezes tu vê muita gente querendo comer 8, 10 ovos antes do treino, achando que ele vai ganhar muito mais músculo. Ingesta de proteína antes do treino, tirando algumas exceções, ela não é eficiente, ela não te faz ganhar músculo com mais facilidade. Pelo contrário, a ingesta proteica pós-treino te ajuda muito, porém no pré-treino é interessante que tu tenha glicogênio muscular, tem ali aquela energia para o teu músculo aumentar mesmo a intensidade do treino, porque no pós, naquele período de lesão, ele precisa realmente trazer um momento anabólico com o máximo de nutrientes possível. Aí vale a pena. Por que que hoje a gente não aconselha mais BCAA, que são aminoácidos de cadeia ramificada? Porque com uma alimentação adequada, o BCAA se torna totalmente indispensável e não gera ganho. Os estudos mostram que não existe ganho de massa muscular com BCAA. Isso é ponto. Tirando atletas de alto rendimento, que ele não tem uma capacidade alimentar acima, digamos, o cara não vai conseguir comer 5 quilos de carne. Ok, aí a gente suplementa. Para nós, meros mortais, não. Então, economiza esse dinheiro, invista em comida de verdade. Eu acho mais interessante. Ou algum outro suplemento. E agora, o top. Analgésico, relaxante muscular e anti-inflamatório. Para tirar dor pós-treino, vale a pena ou cataboliza? Cara, é desnecessário, né? Até mesmo porque vai atrapalhar o processo inflamatório positivo que está ali para fazer a síntese proteica, a não ser que seja um caso muito extremo, tipo um cara iniciante que exagerou demais, que não está sentindo dores musculares, sim também articulares. Ele tava de boa, não conseguiu nem sentar para cagar. Pois aí já, assim, já não está mais vivendo, né? Aí extrapolou no treino inicial, é válido, né? Mas assim, não é interessante. Atrapalha sim a parte de síntese de recuperação muscular. Até porque todo fator inflamatório tem aquela cascata normal da inflamação. Isso. No caso da hipertrofia, ela leva até 72 horas. O que a gente sempre fala? Olha, se tiver muito ruim, tu vai para um analgésico. A escala sempre começa assim. Um analgésico, pode ser um dipirona, paracetamol, alguma coisa, só para aliviar aquela dor excessiva. Sem atrapalhar a recuperação. Sem atrapalhar, porque aí você ainda não quebra a cascata de inflamação. Aí no segundo momento, nossa, tá absurdo realmente, saiu do previsto, usa um anti-inflamatório esporadicamente. Em último caso, você usa um relaxante muscular, porque realmente aí você vai jogar esse treino jogou fora pro ralo, né? Tá. E pronto, esse foi o nosso bloco de dor. Dor pré-treino, pós-treino, intratreino e tudo que você precisa saber sobre o processo natural de quebras de fibras. Agora vamos entrar num próximo bloco. Esse bloco agora, senhor Bodybuilder, nós vamos falar sobre alimentação pré e pós-treino. Boa. Ideal de alimentação pré-treino, como seria? Cara, eu gosto muito principalmente com a pessoa que quer treinar pesado e fazer a parte de hipertrofia valer a pena ali, o carboidrato em primeiro plano.
né, como base. Né? E existem várias opções, né? Eu gosto muito do arroz, né? Eu velho arroz, jogo ali uma quantidade boa que até é fácil de absorver, fácil de comer ali, porque pô, às vezes colocar batata, às vezes o cara não aguenta, então colocar ali, tipo, vou colocar ali um cuscuz e tal, mas assim, eu gosto muito do arroz branco mesmo. Aí aumenta ali o fator de energia ali, vai ajudar teu treino ali mantendo ali um nível de glicogênio alto, bom, bem legal. E depois do treino, né, vem uma porção... Isso seria mais ou menos quanto tempo antes do treino, senhor? Cara, eu gosto de calcular, assim, algo mais sólido, 1h30, 1 hora antes do treino. Se o cara tiver um período mais apertado, não compensa, né? Senão vai sair arroz pelo nariz, né? Vai voltar alguma coisa ali. Aí, nesse caso, assim, eu prefiro até treinar sem comer, né? Tipo, aproveita a última refeição que rolou ali e vai treinar ali sem comer, porque, querendo ou não, ele tem reservas do dia todo ali. Tem outras refeições. Nem sempre a energia que ele vai usar no treino, ela foi gerada na refeição pré-treino, né? Exato. Às vezes o glicogênio foi estocado ali... Já das outras refeições. É o caso da pessoa que treina de manhã muito cedo, né? Joga um carboidrato antes de dormir, uma quantidade, uma refeição que tenha carbo, já sabendo que vai treinar de manhã, já para poder não ter esse problema de ingestão. Essa dica é boa, hein? Essa aqui, vamos fazer até uma chamada. Então, para você que treina de manhã e acredita que tem que acordar às 5 da manhã, 1 hora antes, para encher a pança de comida. Elcião, uma dica para essa galera que treina de manhã para ele acordar com mais energia dentro do músculo. Deixa as últimas refeições da noite, né? Equilibra ela, calcula direitinho para você ter um aporte de carboidrato à noite, para que você de manhã cedo, né, já tenha esse nível de glicogênio, energia aí para poder você fazer um treino pesado aí de manhã cedo. Aí, lógico, chegou depois do treino e vem comer de novo. E aí não tem problema o cara treinar em jejum. Não. Ele treinar em jejum com o músculo cheio de glicogênio bem condicionado, às vezes é muito melhor do que ele acordar muito cedo, comer pra caramba, e às vezes ter uma hipoglicemia no meio do treino rebote. Vai ter um período de digestão ali, vai dar mais morgação do que o pump mesmo. Exatamente. Até porque o cortisol nesse horário ele já não tá muito alto, né? Ele tá começando, por isso que mulheres geralmente se dão melhor com treino pela manhã e homens se dão melhor com treino no fim da tarde. O pico de cortisol é um pouco diferente e o músculo do homem ele reage melhor a isso, porque ele tem muito mais volume. O homem é predominante muscular comparado à mulher, e a mulher, o índice de cortisol dela de manhã é melhor. Por isso que a mulher geralmente acorda um pouquinho mais feliz e o cara acorda um pouquinho mais rabugento. Bom, pensando nisso aí, assim, pós-treino, o cara tá lá, ele saiu varado de fome. Você acha que ele come primeiro ou ele toma whey protein primeiro? Cara, você acha mais importante a comida ou whey? Eu sempre vou pela comida, né? Mas assim, é algo meio que na fé, né? Que a galera dos atletas, né, gosta de idolatrar um pouco o suplemento. Eu gosto muito de tomar logo um suplemento, mas não precisa ser obrigatório de imediato. Até porque você tem uma absorção bem prolongada aí, né? Isso já é fato. E então, assim, o que você puder encaixar como refeições mesmo, comida, né, sem ser suplementada, beleza. Agora, como a gente estava falando naquela hora, depende do nível de porte de nutriente que você precisa. Às vezes o cara tem que comer uma quantidade grande demais de proteína ou de carboidrato a hora que ele entra com o suplemento. Aí, nesse caso, ele pode jogar um whey, logo terminando o treino, e é o tempo dele chegar em casa e fazer uma refeição sólida. Até vale um whey de meia horinha aí. É legal, o que eu sempre faço, porque, por exemplo, eu sou um cara que eu não consigo tomar whey na sequência e ir almoçar. Então, assim, ou eu almoço, logo eu prefiro fazer essa parte sólida, e depois jogo whey protein um pouquinho mais tarde, né? Isso. Lembrando que essa coisa do Nutrient Time, Time, sei lá como é que se fala esse nome aí, ele pode durar até 3 horas. Exato. Então você não precisa tomar whey protein na correria achando que se você perder meia hora, tu vai ficar frango por causa disso. Que antes era muito assim, né? Antes era tipo, você terminou, tomou o suplemento, aí você tá salvo. Meu cara já ia correndo pro bebedouro. Nossa, antigamente eu olhava o shape, tomava um banho e ficava a mesma merda. Tomava um banho, pump, embora. E, cara, quando a gente pensa hoje num cara que ele também já tá um pouquinho mais avançado, então passamos a parte ali inicial do treino, passamos a parte agora da comida, de pré, pós-treino, e aí ele vem pra parte que ele quer usar uns veneninhos. Ele chegou num ponto, ele acha assim, poxa, eu cheguei no meu limite natural. É muito comum, né? Cheguei no meu limite natural, agora
eu preciso tomar alguma coisa para melhorar minha performance. Na verdade, não quer melhorar a performance, quer meter o shape para fazer alguma coisa, ir pra praia, fazer alguma coisa do tipo. Bom, qual que seria o cenário ideal de um cara para começar a usar hormônio? Quais as etapas você acha que são importantes ele completar antes de pensar em usar um recurso ergogênico? Cara, eu vejo assim, depois que o cara já tentou ali, já colocou o máximo dele no treino, é um cara organizado na rotina dele, tá suplementando, tá se alimentando, tá treinando direitinho, tem um perfil mais controlado ali, tem um BF baixo ali, aí já atirou para todo lado, já usou todas as ferramentas, aí ele pode pensar em começar com doses baixas, né? Que é o erro de muita gente, é querer começar com doses altas. Isso aí é tiro no pé. Além de começar com dose alta, usar a dose errada, com meia vida errada. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem que entender o seguinte, a dose que ele colocar pequena ou alta, vai inibir eixo, vai dar o colateral, não importa, vai dar o colateral ali. Então, assim, ele já tem que saber como começar. Então, se ele estiver ali nesse quadro, né, mais favorável, BF baixo, tá treinando direitinho, tem uma rotina positiva, aí ele procura um profissional, troca uma ideia, aí ele vai prescrever uma dose inicial de texto ali para começar. Ok, aí também avaliar como é que nós hoje manejamos aqui no consultório. Para você que tem dúvida também um pouco sobre questão de testosterona, em que momento eu preciso repor isso, em que momento eu preciso olhar para isso. Eu acredito que hoje, pelo menos, todo homem ele precisa de um exame por ano para verificar como está a testosterona, porque mesmo sendo bem novo, hoje, para a questão de fatores externos, de estresse, comida ruim, sedentarismo e até fatores emocionais, podem derrubar a testosterona, e isso faz com que o cara, às vezes, faça um hipogonadismo secundário. Aquele adolescente, às vezes, que está em casa, só jogando na madrugada, que não tem uma atividade física, que come mal. Então, na melhor fase dele, de puberdade, que está pronto, o eixo dele pronto para dilatar, para jogar a testosterona para cima, essa hipoação geral faz com que o corpo ele fique baixinho. Todo inibido ali. Todo inibido, e pode ser que ele vá, se não mudar, ele vai atravessar a puberdade dele todinha com a testosterona de 150, 200. Porque não tem estímulo algum. Porque grava isso, pessoal. Testosterona é um hormônio que é produzido sob demanda. Se você não cria uma demanda para produzir testosterona, você não vai produzir. Teu corpo não entende que é importante isso. E aí não adianta só repor se você não melhora os fatores externos. Exato. É o que acontece, cara, muito. A galera quer tomar, mas não quer fazer. Não quer fazer? Exatamente. Ou então faz aquele treino cachorro, né? O que é mais comum, pessoal, usar testosterona, você vai ver ele fazer um supino e tá com 10 cada lado. Exato. Pra melhorar a performance. Tem muito. O cara podia tomar creatina e pegar 30, né? Pronto. Ele quer tomar, pegar 10. E a barra de 20 quilos olímpica. Somando aí, né? Somando. Então, assim, eu acho que é isso. A gente vai gravar mais conteúdos durante a semana aqui, trazendo sempre temas polêmicos e nutrindo bastante aqui nosso YouTube com esse tipo de informação. Fechou. E deixa aí um conselho para aquela galera aí que quer meter o shape, quer chegar nos palcos, poxa, tá nessa fase de aprendizado do fitness aí. Cara, hoje em dia tem muita informação aí, toma muito cuidado com a via que você pega, entendeu? Então procura sempre um profissional para poder estar te orientando, um treinador, principalmente a galera aí que tá fissurada nos palcos, aí que tá na moda aí subir para competir. E é isso aí, a texto, a parte hormonal não é brincadeira, tá bom? Então procura um profissional que vai dar tudo certo. Tamo junto. É isso aí, tamo junto, valeu pela audiência. Aproveita que você tá aí então e espalha um pouco desse conteúdo para quem tá precisando saber, ativa o sininho e fica aqui com a gente pros próximos episódios. Que eu dei uma gaguejada, mas ficou legal. Tamo junto.